Então vamos lá. Eu vou pular a introdução, nada de introdução. O que importa aqui é a nossa conversa. Professor, a gente estava discutindo que seria interessante entender, conhecer um pouco a sua relação com Ulisses Capozoli, por que que ele fez o prefácio desse livro, ou talvez se o senhor puder contar um pouco o contexto da escrita desse livro para a gente. Veja, o Ulisses Capozoli, ele é um excelente jornalista científico, mais do que isso. Ele foi editor durante muitos anos da Científica América Brasil. E ele começou, então, a me pedir para escrever textos sobre cosmologia e outras coisas na Científica América, coisa que eu fiz quando eu estivesse lá durante 2 anos, eu escrevi uns 4 ou 5 artigos para a Científica América Brasil. Eu não sei onde é que eles estão, mas, em suma, escrevi 4 ou 5 artigos. E como ele fazia sempre comentários sobre meus textos que me deixavam até meio espantado, porque, como ele não é um físico, ele parece que entendia mesmo tudo aquilo que eu falava, o que para mim ficou duplamente satisfeito. Primeiro, porque eu conseguia comunicar para uma pessoa que não era um físico. E segundo, porque eu estava falando com um interlocutor que realmente era competente. Então, quando me pediram lá na editora que eu escolhesse uma pessoa, eu escolhi imediatamente ele. E ele aceitou imediatamente. E nesse momento, se eu não estou enganado, eu fui dar um seminário em São Paulo. E ele me levou, aliás, para uma pizzaria maravilhosa e um restaurante italiano, Mão Francine, uma coisa parecida, uma coisa assim. E a gente começou até a fazer uma conexão mais do que uma conexão mais íntima, uma relação quase pessoal. Foi muito bom. E eu considero ele uma pessoa extremamente, não só competente, como uma pessoa muito sensível. No momento atual, ele está tentando salvar árvores que um grupo está querendo derrubar lá perto onde ele mora. Ele é um desses pessoas que vocês deviam entrar em contato com ele está aí em São Paulo. Ele é realmente uma pessoa extremamente agradável, não só para conversar, como também nas atitudes dele. E até vocês poderiam até ajudar ele, a ele conseguir que não derrubem essas árvores e protejam lá o território onde ele está tentando proteger. Vamos entrar em contato com ele, sim, então. Ótimo. O senhor pode contar. Bom, esse capítulo da introdução, que é um pouco da ideia de hoje, já fala sobre o contexto da escrita do livro, né? Mas o senhor podia contar um pouquinho para a gente sobre essa necessidade dos seus alunos de pedir esse tipo de livro baseado nas cartas do Hilke? Veja você, na verdade, essa ideia o que eles queriam, na verdade, era uma outra coisa. Era uma espécie de orientação do caminho que faria com que as pessoas se tornassem cientistas. Isso, obviamente, é quase impossível de ser feito. Né? Isso vai... primeiro, precisa passar por um período de adquirir conhecimento, que é talvez a parte mais difícil, porque é a parte menos agradável, talvez, da história, pelo menos na cosmologia. E aí eu disse para eles, olha, meus alunos sabem muito bem o caminho que eu escolhi. Certamente vocês poderiam seguir, não o meu caminho, o caminho de cada um de vocês. Mas eles insistiam tanto, e como eu tinha escrito uma espécie de diário, que não era esse daí, era um diário muito pessoal sobre... Aliás, acho que eu digo no livro isso. O Rilke escreveu, entre outras coisas, dois livros que eu gostei muito. Um foi esse, As Cartas.
e o outro foi os cadernos do Luiz Luiz. E ele escreveu... Ele, na verdade, foi secretário de um pintor famoso, agora me escapou o nome, já sabe, né? Mas em suma. Então, eu tinha escrito esse caderno de Moto do Luiz Luiz, que era, na verdade, um comentário que eu tinha feito desde quando eu entrei no CEPF, em 1965, se não estou enganado. Quer dizer, oficialmente eu entrei em 68, mas em 65 eu frequentava o CBPF. E aí, então, eu fiz comentários sobre meus professores, as coisas todas. Então, eu tinha já um rascunho dessas questões. E aí, então, quando me pediram, eu disse, não vou falar, não vou mostrar isso, porque são coisas muito pessoais sobre a minha posição em relação a essas outras pessoas. Mas eu posso fazer uma outra coisa, que é o que eu fiz aqui. Ou seja, comentar simplesmente da parte científica aqueles que tinham tido uma importância grande, não só na minha carreira, mas na carreira de praticamente todos os físicos da minha geração. E vocês conhecem provavelmente mais o Mauro Schember e o Lattes. Mas Tiomo e Leite Lopes são pessoas também extremamente importantes na ciência, e não só brasileira, mas, em suma, na constituição dos próprios VPF. O Tiomo acabou indo depois para a USP, fez concurso, se tornou professor titular na USP, até que se aposentou. Eu vou falando aqui, perguntando, e vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, vocês ficam à vontade, viu? Senão a gente vai ficar só a gente aqui. E aí eu tenho uma curiosidade, professor. O senhor falou da sua iniciação científica no CBPF e depois do seu doutorado. E a minha curiosidade é qual que era o tema da sua iniciação científica, o que que o senhor investigou naqueles primeiros anos de ciência, e depois qual que foi o tema do doutorado? Você pulou o mestrado, né? Porque nesse meio Foi tempo o teve... mestrado. Mas, em suma, a iniciação científica foi uma catástrofe, porque escolheram para mim um físico experimental, que aliás é muito bom, físico experimental. E, obviamente, depois de alguns dias lá dentro, ele explicou, olha, você vai dar um excelente físico teórico, e me encaminhou para outro grupo de pessoas que não era física experimental, mas em suma. E aí eu comecei, então, a trabalhar com duas pessoas, que, aliás, eu acho que eu não cito no livro, que foram as duas pessoas que me ensinaram, no começo, a teoria da geral, que é o Colbert Gonçalves de Oliveira, e a teoria quântica de campos, que é o Carlos Márcio do Amaral. E isso, durante o primeiro período, me encaminharam para o José Leite Lopes, o qual defendi uma tese de mestrado sobre eletrodinâmica clássica. O Mário Schember estava na banca dessa minha tese. E isso foi, se eu não estou enganado, em 68, por aí. E aí aconteceu que a situação no Brasil estava um pouquinho de nada pior do que a situação de hoje. A vantagem daquela época é que a ditadura era explícita. A desvantagem de hoje é que a ditadura não é explícita, o que é, de uma certa maneira, eu acho que é pior, mas em suma. Então, o Leite foi cassado, o Tiomo foi cassado, os professores do CEPF foram cassados. Então, o Leite disse que eu tinha que sair fora, porque ali eu não ia ter condições de fazer um doutorado. Então, ele me encaminhou para fazer doutorado na Europa, que eu gostaria mais do que fazer nos Estados Unidos. E então, a gente, no primeiro momento, ele queria que eu fosse trabalhar em Paris com o Michel Lévy, mas como o Michel Lévy teve que sair da França exatamente nesse período, ele me encaminhou para o IAL, que foi o antigo orientador dele, o que criou logo um problema, né? Porque
quando eu cheguei lá, o Yao disse: eu fui orientador do seu orientador. Eu quero saber só se você é tão bom quanto ele. Pronto. Criou um problema aí de comparação meio desagradável. Mas foi uma pessoa agradável e tudo saiu bem. Isso foi em 1970, entre 70, 71 e 72, se eu não estou enganado. E aí aconteceu uma coisa, que eu não sei se aconteceria hoje, muito boa. Porque como eu terminei, eu tinha uma bolsa da CAPES, que, aliás, era de $273. $273 para viver na Europa com mulher e 2 filhos, você pode imaginar como é que não foi a nossa vida. Mas, em suma, isso é outra história. Quando eu terminei minha tese de doutorado, faltava ainda 7 meses para terminar a bolsa. E aí eu fiz uma pergunta para a CAPES, não me lembro agora do nome da Suzana, isso, perguntando se eu não poderia aproveitar aqueles 6 meses que eu tinha ainda de doutorado e fazer um pequeno pós-doc já na Europa mesmo, agora não mais na Suíça, onde eu estava, mas em Oxford. E, para meu espanto, hoje em dia seria impossível, a CAPES concordou. E eu, então, fui fazer meu pós-doc em Oxford com o Shannon. E lá tinha os outros 2, que eram o Penrose e o Hawking, que também eram fazendo pós-doc com o Shannon. Eles estavam fazendo... Desculpa, Asa, pode falar. Não, pode continuar, porque se é a continuidade da pergunta, continua. Depois eu falo. Eles estavam fazendo o pós-doc com o mesmo orientador que o senhor? Com o Chama, Denis Chama. Era uma pessoa extremamente competente e famosa na época. Professor, em um momento aqui no livro, você fala que o método de trabalho do cientista é mais importante do que o tema em si, né? Do que o cientista está pesquisando. Eu achei isso muito massa, assim. Eu queria saber que dentro dessas temáticas que o senhor trabalha, que é o modelo de um universo eterno, a origem da massa das partículas elementares, tudo isso que você traz, assim, e tudo mais, né? Como você acha que o seu estilo interfere nessas questões todas, assim? E se você conseguir descrever, se for possível descrever essa metodologia que você usa. Veja, primeira coisa é você se interessar pelo tema. Você se interessa pelo tema e aí você tem que saber muito bem o que os outros fizeram. Ou seja, mas separar, porque, em geral, quando você estuda um tema, você tem uma tendência a aceitar aquilo como sendo verdade. Então, isso vai te dificultar mais adiante, quando eventualmente você... Então, você tem que sempre entender aquilo que você está estudando como sendo uma proposta, provavelmente muito boa, mas que não é a verdade absoluta, não existe isso. Então, na verdade, qualquer que seja o tema, qualquer que seja o trabalho que você esteja fazendo, você sempre pode olhar de outra maneira. Olhar de outra maneira não quer dizer fazer uma espécie de intelectual, não é nada disso. É simplesmente porque... Veja um exemplo, por exemplo, concreto. Vamos dar um exemplo concreto para ver o que eu estou falando, né? Logo no começo, quando eu decidi fazer cosmologia, todo mundo falava que o Big Bang era uma verdade absoluta. Ou seja, que o universo são uns poucos bilhões de anos. Razões que a gente depois, mais adiante, vai discutir, eu não acreditava nisso. Então, começa aí o primeiro ponto. Primeiro, você precisa... acham que o Big Bang é o começo de tudo. Porque aí você vai precisar entender por que eles acham isso. Eles não são bobos.
Eles são pessoas competentes, são pessoas que sabem o que estão fazendo, e não são ingênuos. Então, você tem que entender o caminho que eles seguiram. Então, você vai descobrir que lá na origem desse caminho existe uma espécie de ponto de partida fundamental, que é uma ideologia, ou seja, esse ponto de partida não se sustenta em outras áreas da física, nem na própria área que você está estudando. Então, é aí, nesse ponto, que você começa a refletir sobre possíveis caminhos outros que você pode seguir aí dentro. Mas, antes de mais nada, você precisa conhecer bem os caminhos que foram feitos, de tal maneira que você possa, então, reconhecer qual é aquilo que te interessa e qual você vai tratar diferentemente esse processo. Eu chamo de estilo, não é a escolha do tema, é o modo pelo qual você ataca esse problema. Ou seja, você tem que, de uma certa maneira, fazer uma espécie de reflexão sobre o que leva essas pessoas a aceitar que a ideia do Big Bang era uma verdade. Aí você começa, então, a refletir sobre o que eles pensaram quando aceitaram isso. Porque, veja, há uma diferença muito grande entre aqueles primeiros que pensaram nisso e os que seguiram. Os que seguiram, a maior parte deles, era simplesmente por modismo. É o que se faz nos grandes centros de pesquisa, na Europa e nos Estados Unidos, e aí, então, você segue a mesma coisa. Isso não me interessa. Esse tipo de reflexão dessas pessoas não me interessa. Me interessa lá que está na origem. Ou seja, onde começou realmente isso. Está claro? Muito massa. Professor, estão me escutando? Eu agora estou. Diga lá. Gabriel, né? Gabriel, esse tipo de pensamento desenvolvido pela comunidade científica, ele se deve a algum método da academia ou é algo do ser humano em si, quando está estudando determinada teoria, algo que você começa a se aprofundar e fazer com que aquilo seja uma certeza absoluta? E ter como a academia, de um certo modo, driblar, instrumentalizar os estudantes a mudar a metodologia de pensamento sobre a aceitação que eles dão a determinadas teorias? Deixa eu ver aqui. Foi meio entrecortado o que você falou. Vou repetir, você diga se é isso mesmo. Você perguntou sobre se o estudante deve ou não seguir stricto sensu o que fala a academia. É isso que você falou? Sim, assim, se esse pensamento de uma aceitação das teorias, ele se deve à comunidade, à faculdade em si, ao gerenciamento do curso. E se tem como instrumentalizar, assim, mudar o modo de pensar do estudante sobre isso, assim, que ele trate as teorias como algo não totalmente impossível de uma análise, por assim dizer. Veja, na verdade, isso tem uma dupla função. Isso tem a ver não só com a atividade humana, porque isso é genérico, não significa simplesmente na ciência, mas em todas as áreas de cultura, e mesmo além disso, porque existe um cenário padrão, digamos assim. O cenário padrão, aquilo que a academia, o que a universidade ensina, ele não é, de uma certa maneira, ingênuo, senão ele não teria sido padrão. Ele deve ser sólido, de tal maneira que ele possa fazer sentido para todo mundo. Então, por isso é que ele é padrão. O problema é que esse padrão é passado como se fosse uma verdade. Ela é uma verdade passageira, não é uma verdade eterna. Na verdade, não existe essa história de verdade eterna para nós cientistas.
O ponto concreto é que, às vezes, uma mudança de perspectiva precisa de situações que o cientista ainda não tem a instrumentação necessária, seja teórica, seja observacional. Você vê por exemplo, a mecânica quântica. Você diz, a mecânica quântica podia ter sido iniciada lá atrás, quando se sabia o que era um átomo. Na verdade, precisou de muito tempo com relação a medidas, observações, principalmente processos do tipo, por exemplo, o efeito fotoelétrico. Foi esse efeito fotoelétrico que começou, então, a criar um cenário no qual você começaria a pensar no que veio depois se chamar a teoria quântica. Processos desse tipo começaram a aparecer em outros lugares, em vários lugares, mas efetiva, com mudança de um paradigma, como se dizia, você precisa de cultura que vem tanto da observação como do desenvolvimento teórico. Por exemplo, no caso especial, por exemplo, foi necessário medidas para reconhecer da luz uma constante universal, para que não pudesse pensar uma relatividade. Professor, tá travando aqui para mim. Não sei se para vocês também tá. Estou vendo aqui. Sim, eu tirei a câmera aqui porque tá travando. Ixi. Ai, meu Deus. Ele caiu? Voltou. Ah. Voltou? Voltou. Para mim não tô voltou. vendo. Gabriel desapareceu aqui da minha tela. Gabriel, você conseguiu ouvir o que eu falei até relatividade especial ou não? Sim, consegui. Então, veja, na relatividade especial, então, esse processo de observação da velocidade da luz que mudou o cenário teórico, que era o cenário newtoniano. Então, você veja, por um lado, você tem alguns aspectos observacionais, e, por outro lado, você tem uma reflexão teórica de mudança de um pensamento que estava sólido. A teoria newtoniana ela é muito boa, por exemplo, para processos na Terra, para até mesmo movimentos planetários. Só que se você começa a entrar em detalhes, por exemplo, outros, ela não é mais eficiente. Então, na verdade, isso significa que você tem que ter um casamento entre a teoria e a observação para que possa dar origem a uma visão totalmente nova de processos físicos. Não sei se isso responde a tua pergunta. Sim, sim. Professor, Diga. não, a Chay vai falar alguma coisa? Sim, eu queria uma parte do livro, lá num pequeno lembrete, o professor comenta que ele teve 50 anos, né, de carreira no CBPF e que um dos motivadores de escrever essas memórias, né, de compartilhar essas memórias através do livro, é porque alguns fatos eram contados de uma maneira que o senhor não vivenciou. E
se o senhor, eu queria saber se o senhor pode compartilhar algum desses fatos e qual que é essa distorção que o senhor comenta aqui. Vamos deixar isso para mais adiante, porque, na verdade, quando a gente chegar por exemplo, falando sobre o José Leite Lopes, que era uma pessoa extremamente aberta a novidades e tinha uma visão muito, muito boa dos aspectos sociais da atividade científica, o comportamento dele, quando diretor do CPF, em relação à formação de um instituto de cosmologia, foi lamentável. Mas eu não gosto de falar isso assim, não, porque, primeiro, que ele não existe mais, ele é só memória. E ele não pode dar a versão dele do que eu estaria falando. Mas alguns fatos são óbvios. Então, a gente vai falar de fatos na imprensa, porque ele argumentou na imprensa contra a criação do Instituto de Cosmologia, dizendo que não havia no mundo nenhum instituto de cosmologia. Isso era nos anos 80. Menos de 10 anos depois disso, todos os países, pelo menos dos BRICS, exceto o Brasil, têm institutos de cosmologia. Sem falar nos grandes centros como os Estados Unidos, a França, Itália, Inglaterra e por aí vai. O Brasil estaria, naquela época, de uma certa maneira, na vanguarda dessa atividade. Infelizmente, isso não foi possível. Essa história foi uma história quase que escondida. Ninguém comentou sobre isso. Eu não tive nenhum apoio da comunidade científica brasileira, por várias razões, mas a gente vai discutir isso mais adiante. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, que são detalhes muito pouco relevantes para a atividade científica, digamos assim. É relevante para a carreira de um cientista, porque, afinal de contas, esbarra em dificuldades que vocês também vão ter cedo ou tarde, mas isso são detalhes que a gente pode deixar para mais adiante. Primeiro, gostaria de falar das partes que interessam mais a vocês, que devem ser a parte técnica, a parte científica e a parte de desenvolvimento do pensamento científico meu e de meus companheiros. O senhor comenta que no início da sua carreira, os seus professores eram. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Acho que ele travou. Travou. Professor, volta aqui. Eu vou deixar na mão umas musiquinhas para quando isso acontecer, dar o play assim, tipo musiquinha de elevador.
Professor, olá. Eu mudei de computador, porque aquele computador pode esquecer. Nossa, esse daí o áudio está muito melhor. Aqui também eu estou ouvindo melhor. Diga. Que bom. Bom, o senhor comenta que os seus professores aceitavam, sem questionamento, as teorias, os dogmas, sem questionar. E o senhor diz que, questionando aquelas ideias de que era possível, a partir do micro, descrever o todo, a realidade física, extrapolando do micro para o macro, questionando isso, o senhor encontrou processos de bifurcação e a possibilidade de vivermos no universo inacabado, que contestava um pouco os dogmas. Eu queria entender o que são esses processos de bifurcação. Veja, não sei se você conhece um livro que ficou famoso, chamado La Nouvelle Alliance, A Nova Aliança, eu acho que deve ser a tradução, do Ilya Prigogine e da Isabelle Stanger. Nesse livro, eles explicam o processo de bifurcação como sendo, de uma certa maneira, a ruptura com a ideia do determinismo na física. Bifurcação é um processo matemático, não sei se vocês estudam isso na universidade. Quando você tem equações diferenciais, por exemplo, pegam equações diferenciais a duas variáveis no plano x, y, e essas equações diferenciais, elas podem depender, por exemplo, de um parâmetro, como, por exemplo, derivada de x em relação a t igual a uma função de x, y e um parâmetro, digamos, lambda. Derivada de y em relação a t é igual a uma outra função de x, y e o parâmetro lambda. Então, você tem duas equações e um parâmetro. E essas equações têm um certo comportamento. Se você plotar no plano x, y, plotar as curvas que são integrais desse sistema, você vai ter, por exemplo, vizinhas. Por exemplo, tem outro tipo de comportamento, isso você estuda na matemática, não sei se na física se estuda isso. Mas são equações diferenciais simples, de primeira ordem, mas elas têm essa característica. Quando você chega esse valor lambda num dado valor, lambda zero, por exemplo, típico do processo em questão, você descobre que o comportamento dessas curvas integrais é totalmente diferente. Isso significa que, quando você chega na vizinhança desse lambda zero, digamos assim, você não pode prever o comportamento do teu sistema, representado por essas funções x e y de t, no futuro. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma substância química. Você põe dentro de um recipiente que tem já uma substância química, e você põe uma outra substância. Se você puser essa substância de uma maneira, digamos, adiabática, você vai colocando, pode acontecer que quando você coloca... Então, o sistema está lá, e quando você coloca essa quantidade, ele não muda praticamente nada. Mas quando você introduz mais um grãozinho dessa substância química, o que acontece é que é uma mudança radical do comportamento do sistema. Isso você pode ver em laboratório, entende? É muito interessante. Quer dizer, na verdade, muda radicalmente o comportamento daquele conjunto de duas substâncias químicas. Quando você passa a descrever essa interação em termos de, por exemplo, densidade de uma substância, densidade da outra substância, como função do tempo, você pode mostrar
em certas circunstâncias, você pode mostrar que esse processo de bifurcação pode acontecer, ou seja, é um processo que muda radicalmente quando você chega perto desse valor, muda radicalmente o comportamento do sistema. Ou seja, anteriormente a esse valor, o sistema segue deterministicamente. Você pode controlar e saber exatamente o futuro dele. Quando você chega nesse ponto, lambda zero, digamos, o que vai acontecer é que você não pode mais prever o que vai acontecer no futuro desse sistema. Então, se chama isso, graças ao Henri Poincaré, na matemática descobriu esse processo, chama-se processo de bifurcação, ou seja, quando o sistema de duas quantidades, no caso as substâncias químicas, são dois componentes químicos. E a equação que a gente está se referindo é simplesmente a densidade de cada uma dessas substâncias e a sua variação no tempo. Então, esse sistema é determinístico até um certo valor desse parâmetro lambda zero. Quando você chega nesse valor, que pode ser, por exemplo, dado pela quantidade de substância do segundo componente, você tem uma impossibilidade de determinar o futuro desse sistema. Então, o processo de bifurcação é aquele que determina a impossibilidade de caracterizar o futuro de um sistema quando se chega num ponto de bifurcação. E o termo bifurcação é bem empregado, porque é como se você tivesse realmente uma estrada e você tem dois caminhos e você não sabe mais, antes de chegar nesse caminho, qual das duas estradas você vai seguir, o sistema vai seguir. Isso era conhecido no laboratório, e, na verdade, os químicos, não são somente os químicos, mas os químicos conhecem muito bem esse mecanismo. Na física também acontece isso. Uma coisa que não se conhecia era que um tal processo de bifurcação pudesse acontecer no universo. Isso sim é espantoso, porque na teoria da relatividade geral, você tem um sistema que é determinista, ou seja, você conhecendo o passado, você conhece o futuro. Então, na verdade, por quê? Porque são equações diferenciais. Então, na verdade, quando se descobriu que você poderia ter uma estrutura desse tipo de bifurcação no universo, aonde estaria essa bifurcação? Então, do que você está falando? Você está falando daquilo que determina a geometria do espaço-tempo. A gente vai falar isso mais adiante, espero eu. Ou seja, a densidade de matéria e a pressão que existe no universo. Então, a densidade de matéria, ρ de T, do tempo cósmico, e a pressão P de T. Em geral, P é uma função linear de ρ, da densidade, mas pode não ser. E quando você tem processos viscosos no universo, por exemplo, quando você tem mecanismo de criação de matéria, a criação de matéria, ou seja, de partículas no universo, essa criação de matéria pode ser interpretada como sendo um fluido viscoso. E esse fluido viscoso, de uma certa maneira, é muito semelhante àquele fluido que eu falei ainda há pouquinho da química. E, consequentemente, você pode interpretar do ponto de vista matemático exatamente da mesma maneira. Então, você teria uma bifurcação no universo. Nesse sentido, o universo não seria totalmente determinado a partir de dados iniciais. Isso no caso da bifurcação. O outro aspecto, com relação à dependência das leis físicas, isso a gente já comentou em outro lugar. A gente já disse em algum outro lugar que as leis físicas que a gente obtém no laboratório terrestre, na nossa vizinhança, elas são boas e a gente, de uma certa maneira, extrapola elas para o universo. Esse é um método perfeitamente legítimo de fazer ciência, ou seja, você tem uma teoria que funciona num certo domínio e você tem uma tendência a expandir esse domínio até que alguma dificuldade teórica ou observacional apareça. E exatamente foi o que aconteceu. Vários argumentos de natureza teórica apareceram, mostrando que as leis físicas descobertas na Terra não são universais.
Algumas são, outras não. E, na verdade, essas leis físicas que não são universais dependem do tempo cósmico, ou seja, depende da interação gravitacional. Nós vamos falar sobre isso, principalmente relacionado à questão da existência de matéria no universo, não de antimatéria. Porque a pergunta é, por que o nosso universo só tem matéria se a física de partículas elementares nos diz toda hora que no laboratório terrestre a probabilidade de um evento ter matéria ou ter antimatéria é absolutamente igual. Então, na verdade, não há razão fundamental para que exista só matéria no universo, a menos que haja alguma influência cósmica nesse processo. Essa influência cósmica nada mais é do que a interação gravitacional. E o Sakharov, que é um físico da União Soviética, ele mostrou, lá nos anos 60, que seria exatamente no momento de condensação máxima do universo que esse processo teria uma dependência forte com o tempo cósmico, ou seja, na verdade, traduzindo para a força gravitacional, com a curvatura do espaço-tempo. Então, esses dois exemplos mostram, por um lado, a questão da bifurcação, que retira um determinismo do universo, e, por outro lado, a dependência cósmica das leis físicas, que retira uma certa ideia de que, sabendo as leis físicas na Terra, nós podemos saber a estrutura total do universo. De novo, claro está que é um bom método de extrapolar essas coisas. Por exemplo, o Newton viu uma maçã, sabe-se lá se era maçã mesmo, cair, e ele extrapolou que essa maçã caindo podia ser um planeta caindo em direção à Terra. Podia ser. Então, ele generalizou aquele simples fato de que um corpo cai na nossa vizinhança para o universo, e funcionou muito bem. Tanto é que ele deu uma explicação bastante razoável dos planetas, do movimento dos planetas, essas coisas todas, a lei de Kepler, coisas desse tipo. Então, não é que não exista a possibilidade de você extrapolar as leis físicas. O que eu estou dizendo, isso volta à questão que alguém me perguntou ainda há pouco, ao estilo. Isso não pode ser considerado uma verdade absoluta. Entende? Isso é simplesmente uma verdade provisória que deve ser discutida. Não de uma maneira absolutamente fantasiosa, de uma maneira técnica e competente. Não sei se ficou claro. Só para saber se eu entendi um pouco, os pontos de bifurcação são análogos a pontos críticos? Pode ser, o que a gente chama de ponto crítico é um ponto em que não é exatamente a mesma coisa, porque tecnicamente falando, pelo que eu entendo ponto crítico, você está querendo dizer, é o ponto onde, dadas essas duas equações diferenciais, o lado direito se anula. Se é isso que você entende por ponto crítico, não. Esses são pontos que podem ser atratores ou coisa parecida. O ponto de bifurcação não tem muito a ver com isso, embora tenha a ver com o seu comportamento, mas ele depende desse parâmetro extra que não está explicitado simplesmente no ponto crítico. Se você estiver interessado, eu posso te mandar depois um texto onde isso fica claro. Sim, eu quero. Tá bom. Me lembra, por favor. Professor, o senhor fala Gustavo está doido para fazer uma pergunta, mas não consegue. Gustavo, faz a sua pergunta, vai. Ah, Camila. Desculpe, Camila, interferir. Não, imagina, eu acho que é aquela questão. O Gustavo tem que fazer a pergunta dele, porque eu acho que vai ser muito grandiosa também, assim. Eu também estou muito curiosa. Mas eu não estou ouvindo. Não, é que não estava mesmo. Não Agora tem nada tô. de grandioso, mas é isso aí. No começo, você fala do fracasso do programa cosmológico de Einstein. Você poderia explicar um pouco melhor do fracasso dele? Veja,
O Einstein fez tantas coisas boas que as pessoas esquecem que algumas bobagens ele fez. Não é aquela história do Lambda. Ele achou que era uma bobagem, não era. Mas, na verdade, o modelo cosmológico, porque, veja, ele fez uma nova teoria da gravitação. Quando se faz uma nova teoria da gravitação, imediatamente ela tem que ser aplicada à cosmologia. A gente sabe por quê. Porque é a gravitação, por ser universal, que determina a estrutura do universo. As outras forças, e eu estou repetindo isso porque outras pessoas já não ouviram isso antes, talvez, as outras forças são ou nucleares, fraca e forte, que são muito condensadas, a atuação em um domínio muito pequeno, e as forças eletromagnéticas, que têm sinal, então são positivas e negativas. No universo feito de átomos, que são neutros, as forças eletromagnéticas se cancelam. Então, só sobra a força gravitacional. Então, quando você tem uma nova teoria da gravitação, imediatamente você tem uma nova cosmologia. Então, essa cosmologia, então, levou imediatamente o Einstein a propor um modelo. Naquela época, isso era 1917, naquela época, 1915, naquela época não havia nenhuma observação de natureza global, nenhuma observação na cosmologia. Então, ele foi simplesmente levado pela sua ideologia, uma certa idiosincrasia, eu diria, de imaginar que o universo tinha que ser uma estrutura estática. Da onde ele tirou isso? Se meio de uma ideia, de uma imagem mental de um universo que era o que se pensava antes do século XX. Nesse sentido que eu digo que o Einstein tinha, embora fosse um gênio, com as descobertas que ele fez, vanguardas fantásticas, a ideologia era a retaguarda dele, a ideologia era lá do século XIX, XVIII. Mas isso é uma coisa que se pode discutir. Em suma, então, ele propôs um cenário no qual o universo era feito só de densidade de matéria. Essa densidade de matéria não teria pressão, ou seja, o universo não tinha interação entre as suas partes. Como não tinha pressão, foi imediatamente a seguida, 2 ou 3 anos depois, mostrado que esse universo era altamente instável, por qualquer perturbação que acontecesse lá entre as suas partes. Consequentemente, ele não teria tido tempo suficiente para formar estruturas como galáxias, mais adiante estrelas, mais adiante planetas, mais adiante vida. Então, esse universo dele não poderia ser o nosso universo, de jeito algum. E você está vendo que esse universo que ele propôs, sem interação entre as partes, eu chamaria de universo sem solidariedade. Solidariedade aí significando interação entre as partes, comunicação entre as partes. Entende? Então, é por isso que esse cenário cosmológico não foi para frente e, embora se estude ele ainda hoje como correta das equações da relatividade geral, ele certamente não é mais pensado como um modelo cosmológico. 2 anos depois, em 1917, um físico russo, Friedman, mostrou que as suas próprias equações do Einstein, da relatividade geral, admitiam um universo em expansão. 20 anos depois se mostrou que isso era verdade, que o universo realmente era um processo em expansão. E hoje esse modelo de Friedman, de um universo em expansão, ou seja, cujo volume aumenta com o passar do tempo, é o nosso cenário padrão da cosmologia. Está claro isso? Ficou claro a tua resposta? Sim, obrigado. A pergunta não foi de jeito nenhum pouco ambiciosa, foi boa. Diga, Camila. O senhor está cansado? Porque já é 6 horas. Qualquer coisa eu posso fazer minha pergunta no próximo encontro, sem problema. Não, vamos fazer, já que tá aí, vamos fazer. Tá bom. Vamos parar Você de ser fala evidente. que... Tá bom.
você fala que existe uma distinção, né, entre as leis da cosmologia e as leis da física, as leis locais, né? Justamente dessa questão toda que você falou agora há pouco. E aí, nesse primeiro capítulo, você fala que deu como exemplo a questão de que existe uma suposta verdade absoluta de que ao caminharmos para o futuro, estamos nos afastando de nosso passado. E que essa sentença, ela não necessariamente é uma verdade, né? Como se pode ser assim, ela deixa de ser verdadeira em alguns sentidos, como o Godel mostrou. Se você puder falar rapidamente um pouco sobre esse processo. Veja, Gödel era um matemático que fez uma descoberta na lógica fantástica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vale a pena ver o que ele fez na lógica. E, na verdade, ele fez só um trabalho na relatividade. É impressionante. Esse trabalho mudou radicalmente a posição sobre o que vem a ser o tempo cosmológico. A maior parte dos físicos, eu diria a quase totalidade dos físicos e a maior parte dos cosmólogos, rejeitam esse modelo de Gödel como sendo não realista, ou seja, não é o nosso universo. Mas o que está em jogo não é esse nosso universo, porque o que a teoria está dizendo é que a teoria não admite a ideia de que a relação causal local possa ser extrapolada sem uma análise muito cuidadosa para a relação causal global. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Gödel mostrou, por exemplo, que você, causalmente, em um dado momento, você pode estar sempre andando para o seu futuro local. Ou seja, você vem do seu passado local e vai para o seu futuro local. Mas como a gravitação atua sobre tudo que existe, inclusive sobre os fótons, que determinam a estrutura causal local, ou seja, ele pode fazer, porque, veja, a gente está acostumado a fazer aquela imagem do cone num espaço-tempo, e a luz ser exatamente na superfície desse cone, e os observadores e tudo que existe andando por caminhos que são curvas dentro desse cone. Então, ao andar por curvas dentro desse cone, estou fazendo aquilo que a gente chama de relação causal convencional, ou seja, estou andando do meu passado para o meu futuro. Isso é determinado pela luz local. A luz determina isso. Só que, como a luz também sofre efeito gravitacional, o argumento do Gödel, que é um argumento teórico, não observacional, é o seguinte: poderia existir um cenário, uma solução das equações da relatividade geral, de tal maneira que essa curva do observador se fechasse sobre ela mesma, fazendo com que o cone de luz, de uma certa maneira, seguisse uma linha que é fechada, um círculo ou o que seja. Então, na verdade, essa estrutura o Gödel descobriu, e mais espantoso é que a fonte dessa suposta solução do Gödel é a mesma fonte que o Einstein usou para descrever o modelo dele. As propriedades estavam simplesmente nas propriedades cinemáticas da densidade de matéria. Numa densidade de matéria do Einstein, a matéria está em repouso o tempo todo. Na do Gödel, a matéria tem uma vorticidade local, não global, local. Então, a matéria gira localmente, e é essa densidade, essa rotação local que vai gerar propriedades tais que faz com que essa curva, digamos assim, do observador se feche sobre si mesmo. Você me pergunta, mas isso existe no nosso universo? Veja você, nem todas
soluções de uma dada equação são factíveis de serem observadas na nossa vizinhança. Mas existe uma máxima, lá que dizem os biólogos, que tudo aquilo que não é proibido de acontecer na natureza, acontece. Então, essa característica do Gödel não é proibida pela relatividade geral. Então, se a relatividade geral é correta, isso a gente poderia discutir mais adiante, então essa solução do Gödel ou outras do mesmo tipo poderiam existir no nosso universo. Não precisa ser exatamente a solução do Gödel, pode ser outras soluções. O que a gente sabe é que na nossa vizinhança isso não acontece. Ou seja, não é possível fazer esse caminho de volta ao passado, digamos assim, na nossa vizinhança. E a gente sabe agora aquilo que a gente nunca soube, por que a gente só caminha para o futuro. Porque o campo gravitacional da Terra é fraco e tem essa característica. Aí você diz, mas isso vai criar um problema do diabo, significa que eu posso influenciar o meu passado? Aí você vai ter que discutir isso uma outra questão, porque isso é muito mais complexo do que essa simples questão. Porque aí a gente entra num território de por que não é uma contradição lógica haver curvas desse tipo numa teoria do espaço-tempo. Entende? E aí você teria que, a gente pode discutir isso em outra hora. Basicamente, o matemático Lautmann é quem foi o primeiro, mesmo sem o saber, a encontrar uma solução simples para esse problema. Ou seja, você não pode afetar o seu passado. Esse é que é o ponto. Massa, professor. Obrigada. Muito obrigada. Temos ainda alguns minutos, Mariana. Por mim, tá bom por hoje, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? O pessoal tá quietinho. Vão se Na soltando. próxima eu prometo falar mais. Nessa eu ainda estou só me introduzindo. Nessa eu estou me introduzindo primeiro, na próxima eu prometo falar bastante. Não exageremos. Beleza. Então, obrigada, professor. Obrigada a todo mundo por ter vindo hoje. Tá bom, ok. Tchau, pessoal. Boa sorte. E, sobretudo, desobediência civil. Certeza. Tchau. Beijo, professor. Muito Tchau, obrigada. obrigada. Amamos você.